Nós repetimos os mesmos padrões da nossa família por dois motivos. Primeiro, porque aprendemos a ser igual a elas, então nós, por amor a elas, nós repetimos o mesmo padrão, o mesmo script, a mesma história. Ou dois, nós criticamos as mulheres da nossa família e não queremos ser igual a elas. Nós negamos esse processo em nós. E tudo aquilo que eu nego me atrai. Então, por mais que eu tente negar que eu não quero ser igual à minha mãe, mas eu repito o mesmo padrão. Ou eu acabo indo para um outro padrão extremo que também me prejudica. Então, eu vou dar um exemplo para vocês desse extremo oposto, né? Quando a minha mãe era uma mulher muito exigente, muito brava, muito rígida comigo, e eu, para não ser igual à minha mãe, eu vou para uma outra postura de uma mulher mais boazinha, de uma mulher mais submissa, e isso também não ajuda, né? Então, não querendo ser igual à minha mãe, eu me prejudico, e sendo igual à minha mãe, rígida, isso e aquilo, eu acabo desativando a minha sexualidade, e isso também não é bom. Sim, isso é muito sério, muito sério, muito, muito sério. E tudo isso que eu tô falando pra vocês acontecem dos dois lados, né? Tanto com vocês em relação às mulheres da sua família, como em relação aos homens. E aí, nesse movimento, muitas vezes, o homem está ligado com a energia feminina. Então, muitas vezes esse marido, ele não foi criado pelo pai, numa energia masculina. Ele foi criado pela energia feminina, da mãe, da avó, das tias, né? Com quem foi que esse homem aprendeu a ser homem? Quem foi que esse homem aprendeu o que era desejo? Então, tudo isso tem uma relação, gente. E isso não começou no dia do nosso casamento. Isso aconteceu muito antes até mesmo da gente nascer. Que são as mulheres guerreiras. Também é um erro inconsciente. O que eu quero dizer com isso? Mulheres que estão numa energia muito masculinizada. Gente, isso aqui não tem nada a ver com opção sexual, tá? Isso aqui não tem nada a ver com genital, não tem nada a ver com nada disso. A energia masculina numa mulher é aquela mulher que a gente até brinca que coloca o pau na mesa, sabe? É aquela mulher que topa toda a obra, aquela mulher que sai fazendo tudo, é aquela mulher que parece um trator, é aquela mulher que não respira, aquela mulher que não recebe, ela sempre só quer dar. Ela dá carinho, ela dá amor, ela dá almoço, ela dá tudo. Só que ela nunca sabe receber. E ela nunca tá pronta para receber. Ela sempre tá numa postura ativa de ir para cima. Então, um fala, ela reage. Então, ela tá muito nessa postura da reatividade. A gente fala que ela tá muito nessa energia masculina, na energia do para fora. E as mulheres guerreiras trazem consigo isso no DNA. Então, você provavelmente é uma mulher guerreira, porque a sua mãe também foi uma mulher guerreira, né? Aquela mulher que talvez não teve o apoio do seu pai, seja por uma separação, seja por um motivo de morte, né? O seu pai pode ter morrido ou abandonado a sua mãe quando você era pequenininha, e a sua mãe teve que arregaçar as mangas e, batalhar para continuar sustentando vocês. Então, lembrem-se disso, né? As mulheres guerreiras, elas não são mulheres guerreiras por opção. Elas são mulheres guerreiras porque a vida trouxe isso para ela como uma condição. Só que, por um erro inconsciente, ela não sabe o quanto isso afeta o seu relacionamento. Por quê? Do jeito que você era na sua família de origem, você vai continuar sendo no seu relacionamento. Então, essa mulher guerreira vai para a relação. Muitas vezes aqui, o que vai acabar acontecendo? Você é uma mulher guerreira, uma energia masculina, encontra com um homem masculino, numa energia masculina, tiro, porrada e bomba. Vocês vão se pegar de pé, entende? Por quê? Porque os dois estão numa energia masculina. Se você tá na energia masculina e o seu marido tá numa energia feminina, você vai começar a ser a mãe do seu marido. E nesse movimento, o tesão, o desejo vai começar a se desconectar. Entendem? E você, mulher, por falta desse desejo, vai começar a olhar pra fora. Porque o seu marido, ele não assume mais aquela postura masculina. Então é como se você se bastasse. E esse homem não te traz mais desejo. Ao contrário também é verdadeiro. Se você tá muito nessa energia feminina, o seu marido também tá nessa energia muito feminina, vocês se tornam amigos, né? É aqueles parceiros que almoçam junto, fazem tudo juntos, cuidam dos filhos juntos. Mas, cadê a conexão marido e mulher? Não tem. Não tem, o desejo vai ficando cada vez mais longe, você não aprecia mais o masculino dele, ele não aprecia mais o feminino, vocês
falam sobre a rotina, sobre a vida, sobre a taxa Selic, né? Mas vocês se desconectam. Não existe mais aquela cola, entende? Aquele desejo, aquela paixão. Quantos casais vêm pra jornada e elas falam assim: Paulo, eu amo meu marido, mas a paixão tá morna ou quase já nem existe mais. A paixão, o desejo, tá? Então, essas são as mulheres guerreiras, então. São aquelas que estão ocupando esse lugar. E aí a gente precisa olhar para isso, porque isso traz muitas consequências para dentro da relação. O terceiro erro inconsciente, e que eu sei, gente, que a maior parte das mulheres caem nesse buraco. Qual é? O buraco da maternidade. Como assim, Paula? Você quer dizer, filhos são bênçãos de Deus. Eu concordo plenamente com você. O que a gente esquece é que quando a gente vai para a maternagem, o nosso lado mulher precisa morrer. Porque a gente para de cuidar da gente só para cuidar dos nossos filhos, né? A gente esquece das nossas próprias necessidades. Eu aposto que você que é mãe aqui, deixou de comprar coisas para você, deixou de olhar para você comprar para o seu filho. Porque você achava na sua cabeça que ele precisava mais, ele precisava primeiro. E nesse movimento, quando a gente vai para a maternidade, não tem nada de errado ir para a maternidade, né? Mas o problema é quando a gente vai para a maternidade e a gente não volta. A gente esquece do nosso papel. Então os nossos filhos já estão com 4, 5, 8, 18 anos e a gente continua ali só no papel da maternagem. A gente esquece da mulher apaixonante que a gente era, da mulher disposta, disponível para nossa relação. E o nosso marido sempre vai ficando em segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar, quinto lugar. É verdade ou não é? É isso. É isso. Então, muitas de nós caímos no buraco da nossa maternidade. Filhos são bênçãos de Deus, mas ninguém nos ensinou um dia que a gente precisava ir para a maternidade e que depois a gente precisava voltar a ser homem e mulher, além de ser pai e mãe. Quando a gente não faz isso, a gente se afasta, porque pai e mãe é para os filhos, homem e mulher é para a relação. Quando a gente não olha para isso, quando a gente se esquece disso, a gente cria um buraco. E nesse buraco são os filhos que ficam alimentando a relação. E isso é muito pesado para os nossos filhos. Os nossos filhos adoecem, os nossos filhos começam a ter problemas de comportamento. Então a gente precisa olhar para isso. A gente precisa ser adulto o suficiente para ser a mãe, mas também para voltar para o nosso lugar de mulher. A verdade, gente, é que ninguém quer errar. Essa é uma grande verdade. Ninguém quer errar. Você não quer errar, seu marido não quer errar. Então eu preciso te perguntar até aqui. Será que com tudo isso que eu te falei, será que com todos esses erros conscientes, inconscientes, será que você nunca errou? Me conta aqui. Será que foi só o seu marido com a traição que errou nessa relação? Você nunca errou. Sim ou não? Então assim, o erro da traição é um erro grave, gente. É grave, ninguém tá tirando o peso disso não. Mas será que houveram vários erros pequenos e inconscientes ou conscientes da sua parte também? Então, peraí, você não é mais tão magro de Calcutá nessa relação como você achava que era? Sim ou não? Entende? Esse é o primeiro olhar. É só nessa postura de mulher adulta que a gente consegue realmente restaurar a nossa relação. É tirar o dedo de apontar na cara do outro que só ele tem culpa. Só ele fez merda. Só ele fez coisa errada. Só que eu, na minha postura sem saber, eu também errei. E eu não sabia disso. Mas agora eu sei. E agora eu quero fazer diferente. Entende? Como é que a gente consegue restaurar nosso casamento? Então, como é que eu consigo viver num casamento após descobrir a traição? O primeiro movimento é esse. É você se colocar na sua postura de assumir 50% da sua responsabilidade. Aqui nós não falamos sobre culpa. Quem fala sobre culpa é criança. Mãe, a culpa é dele. Pai, a culpa é dele. A gente não fala sobre culpa. A gente fala sobre responsabilidade. Adultos falam sobre responsabilidade dentro da relação. Então, olha só. Vocês dois, dentro de um casamento, são responsáveis por 50%, cada um com o seu 50%, de tudo aquilo que dá certo na relação, de tudo aquilo que dá errado na relação. Lembrando que a traição, ela não acontece do dia pra noite, tá? Ela começa ali num processo de pelo menos 2 anos antes de realmente o fato ter acontecido. Então, nesses 2 anos que antecederam a traição, houveram erros simples? Houveram erros simples, erros graves,
erros inconscientes?